8 de novembro de 2025. Hoje é dia 8, nós vamos ler Provérbios, capítulo 8. Para você que é novo no canal, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, todos os meses você pode ler Provérbios com muita facilidade. Leia o provérbio do dia e quando o mês tiver 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º. No dia 7, você lê os capítulos 8 e 9. E no dia 28, você lê os capítulos 30 e 31. O livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria para todos os campos da nossa vida. Ele foi escrito com o propósito de trazer experiência para os que são inexperientes e para trazer prudência para aqueles que não sabem como tomar decisões no longo da sua vida. É por isso que, quando você medita em Provérbios, você escapa de muitas situações ruins, porque quando você medita e coloca em prática os ensinamentos de Provérbios, você recebe um caminho mais feliz, respostas mais claras e decisões melhores na sua vida. Hoje vamos ler Provérbios 8 e Provérbios 8 e também Provérbios 9, que nós vamos ler amanhã. São dois capítulos que falam do valor da sabedoria. Então, vamos aqui para a leitura de hoje. Versículo 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Versículo 2. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Versículo 3. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Versículo 4. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. 5. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Versículo 6. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. 7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, aqui nessa leitura, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos destacar o seguinte: do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que a sabedoria, ela está convidando todas as pessoas. Veja que o versículo 1 fala: a sabedoria está clamando e o discernimento ergue a sua voz. O discernimento é um tipo de inteligência, a capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado. Então, a sabedoria está clamando e o discernimento, que é a inteligência de saber com clareza o que é correto, o que é certo, está erguendo a sua voz. E o versículo 2 e 3 falam: nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Isso significa que, em todos os lugares em que você estiver, sempre vai existir alguém que Deus vai colocar no seu caminho para mostrar para você o caminho certo. Ninguém pode dizer que nunca na vida eu não conheci alguém que cuidou de mim e me falou: olha, o caminho certo é esse. Eu cresci no meio de criminosos, eu cresci no meio de traficantes, eu cresci no meio de prostitutas, eu cresci no meio de pessoas que só praticam o mal. É mentira que você nunca encontrou alguém para dizer a você: o caminho certo é esse aqui. Então, o versículo 1 ao 3 estão dizendo para nós: a sabedoria
ela está acessível a todos. Todo mundo teve um professor, todo mundo conheceu o pai de um amigo, um pastor, alguém que veio e falou sobre o caminho certo, em todos os lugares. E o que é que a sabedoria fala? Versículo 4 em diante. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. A sabedoria é para todo mundo. A vocês, homens, é todo tipo de pessoa. Homens aqui é humanidade. Versículo 5. Vocês que são inexperientes, adquiram a prudência. O convite da sabedoria é esse: que as pessoas que não têm experiência busquem o conhecimento para tomar a decisão certa. E vocês todos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Aqui no versículo 6, o 7 e o 8, eles começam a nos mostrar o que a sabedoria nos ensina. Então, primeiro, versículo 6. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. A sabedoria fala sobre coisas importantes. A sabedoria fala a respeito da salvação da nossa alma. Fala a respeito de andar no caminho certo. Os meus lábios falarão do que é certo. Quando você busca a sabedoria, você aprende o que é certo. Versículo 7. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Então, versículo 7. A sabedoria não anda com a mentira. Quem vive mentindo acaba se arruinando. A pessoa que mente tem que criar novas mentiras para esconder uma vida falsa. Mas aquela pessoa que fala a verdade, ela vive um caminho certo e um caminho tranquilo. Ela não precisa usar máscaras, ela pode ficar tranquila, pode dormir em paz. Versículo 8: Todas as minhas palavras são justas. A sabedoria anda com a justiça. A sabedoria não anda com a injustiça. A sabedoria procura pagar as coisas de forma honesta, de forma correta. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, aqui nos versículos 6, 7 e 8, nós já pegamos algumas características da sabedoria. Você se torna correto fazendo o que é certo. Depois você anda de acordo com a verdade, fugindo da mentira. Não tem nenhum débito, não tem dívida com ninguém. Depois do versículo 8, você é justo, você anda na justiça. Agora, versículo 9. Para os que têm discernimento, a capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então, quem sabe diferenciar o que é bem do que é mal, tem clareza no que é a sabedoria. E quem tem conhecimento sabe o que é reto. Versículo 10. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Então, os versículos 10 e 11 estão dizendo: melhor do que dinheiro, melhor do que prata, melhor do que ouro é você buscar instrução da sabedoria. A sabedoria faz você seguir no caminho que vai trazer para você a prosperidade. Quem tem sabedoria consegue alcançar a prata, o ouro e as riquezas. Mas aquele que busca só prata ou ouro pode escorregar por caminhos errados. Agora, o versículo 12, ele começa a falar da sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. Veja que ele abre aspas no versículo 12, porque aqui, no versículo 12 até o versículo até o versículo 20. Eu dei uma pausa aqui no vídeo para procurar aonde que fechava as aspas para concluir esse discurso do versículo 12. Você está vendo aqui no versículo 12, no topo da tela, que ele abre aspas
porque a sabedoria vai fazer um discurso aqui. Só que, olhando aqui detalhadamente, eu vi que não existe o fechamento dessa aspas. E no 22, ele abre de volta outras aspas, que também não tem o momento em que fecha. E depois, no versículo 32, ele abre aspas de volta e ele só termina no versículo 36. Só o texto do 32 até o 36 aqui, você vê no 36, na última palavra morte, que ele fecha as aspas. Então, aí, nessa pausa que eu dei aqui no vídeo, eu fui procurar. Eu tenho aqui 3 Bíblias nesse equipamento. Eu tenho essa Bíblia que nós estamos lendo, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Essa Bíblia que estamos realizando a leitura agora. E aí eu tenho uma Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, e uma outra Bíblia que é NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E eu procurei Provérbios 8 nessas outras 2 Bíblias, e eu reparei que em todas elas, no capítulo 8, ele abre as aspas, mas ele não fecha. Então, vamos separar aqui por discursos. Vamos organizar aqui o primeiro discurso da sabedoria. Começa no versículo 12. Nessa Bíblia aqui, vamos ler até o versículo 21. Porque veja que não, ali no versículo 21 ele termina com tesouros, mas ele não tem o fechamento das aspas. Mas como no versículo 22, que você está vendo ali, começa novas aspas, vamos ler em blocos. Primeiro do versículo 12 até o 21. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, o versículo 12, a sabedoria está dizendo assim: eu moro com a prudência. Quem tem sabedoria toma decisões com prudência. Eu tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, quem tem sabedoria precisa usar o bom senso. Versículo 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, o versículo 13 está nos dizendo: a sabedoria é temer ao Senhor. Temer ao Senhor significa colocar Deus em primeiro lugar. Temer pode significar ter medo ou pode significar ter extremo respeito. No caso aqui, temer ao Senhor significa ter extremo respeito ao Senhor. Aquele que respeita muito a Deus odeia o mal. A sabedoria, ela fala para nós que odeio o orgulho e a arrogância. O orgulhoso e o arrogante, com o devido respeito, são pessoas que são burras. Por que são pessoas burras? O orgulhoso e o arrogante, ele pensa assim: tudo que eu faço é melhor. Eu sou superior. Quando a pessoa pensa assim, o que eu faço é melhor e o que eu faço é superior, ela não enxerga as suas fraquezas. Ela não enxerga os seus defeitos. E quando uma pessoa é orgulhosa e quando uma pessoa é arrogante, quem é o arrogante? Aquele que arroga para si a qualidade de superior. Ele bate no peito e fala: eu sou melhor. Então, uma pessoa que age dessa forma, ela não tem ouvidos para receber conselhos. Ela não tem paciência para aprender com bons conselheiros. Ela decide fazer as coisas do seu próprio jeito. Então, a pessoa que é orgulhosa e arrogante, ela acaba tropeçando, ela fica sem bons conselheiros, porque ela não escuta os sábios, e ela acaba quebrando a cara em muitas vezes na vida. Então, odeio o orgulho e a arrogância. Agora, aquele que é humilde, ele para ouvir os conselhos. Ele pensa antes de tomar o passo. Ele avalia. Eu posso não estar tão certo no que eu vou fazer. Então, a humildade acaba sendo o ato daquele que é sábio, daquele que é inteligente. Então, o 13 fala: temer ao Senhor é odiar o mal. É mal quando você decide seguir o seu próprio caminho.
É mal quando você fala, eu sei o que eu vou fazer, e esquece de colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Mau comportamento é tomar o comportamento errado e o falar perverso é muito fácil pensar que falar perverso é quem fala palavrão, quem xinga as pessoas, mas o falar perverso pode significar falar coisas negativas. Por exemplo, eu falo de mim mesmo. Eu sou fraco, eu não consigo, eu não sou tão bonito, eu não nasci numa família igual ele nasceu, eu não tenho os mesmos dons que o outro tem. Então, muitas vezes, nós fazemos isso. Nós nos comparamos e começamos a falar coisas negativas a nosso respeito. Isso é falar perverso. Em lugar de dizer, eu sou filho de Deus, eu tenho capacidades e dons que Deus me deu. Se eu não sei, eu posso aprender. Se eu não tenho uma habilidade, Deus me deu outras 10 que eu vou explorar para conseguir o que estou buscando. Então, a partir de hoje, pare com as falas perversas. Pare de ser o seu próprio algoz, o seu próprio matador. Você mesmo, você mesma fala coisas negativas a seu respeito e fica olhando e comparando com outras pessoas. Isso é uma fala perversa contra você mesmo, contra você mesma. Então, o versículo 13 fala: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeie o mal de ficar falando mal a respeito de você mesmo, a respeito de você mesma. Deus fez você à imagem e semelhança dele. A sabedoria está em que você foi criado, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Odeio o orgulho e a arrogância. Não confie em você mesmo, em você mesma, dizendo assim: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, assim, assim. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Tenha humildade. O mau comportamento, deixe de longe. Mau comportamento é não siga no caminho dos maus e deixe a fala perversa. Versículo 14. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Então você tem sensatez, entendimento e poder para tomar a decisão correta quando você busca a sabedoria. E a sabedoria anda sempre com o que é certo, o que é verdadeiro e o que é justo, que nós já lemos aqui nos versículos anteriores, o versículo 6, 7 e 8. O 6 é o que é certo, o que é reto, o 7 é o que é verdadeiro e o 8 é o que é justo. Agora o versículo 15. Por meu intermédio os reis governam. Então ele está dizendo que pela sabedoria os reis governam. Você pode pensar, eu não sou rei, eu não sou rainha. Só que veja da seguinte forma: rei e rainha é aquele que governa a sua vida de maneira inteligente. Os reis têm poder. Você tem poder sobre a sua vida. Você decide se você casa ou não casa com alguém. Você decide se você vai ou não vai numa reunião ou numa festa. Você decide se você busca a Deus ou se você toma suas decisões por você mesmo, por você mesma. Quando você toma essas decisões e você recebe as consequências das suas decisões, você está sendo rei, você está sendo a rainha da sua vida. Então, quando o 15 fala assim, por meu intermédio os reis governam, significa pela sabedoria você consegue governar bem a sua vida. Você pode ser uma pessoa reinante. Uma pessoa reinante é uma pessoa que reina, governa a sua própria vida. Tem muitas pessoas que estão sendo governadas pelos outros. A pessoa coloca uma propaganda e fala: olha só esse refrigerante, olha só esse sanduíche, olha só esse carro, olha só essa casa, olha só essa roupa. Você precisa, você precisa. E a pessoa não se governa. Ela vai lá
e se endivida, porque ela está o tempo todo sem controle, sem sabedoria sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, e tem pessoas que seguem pela cabeça dos outros. Vamos fazer isso, e aí as pessoas convidam para o caminho errado e elas vão, porque elas não estão usando a sabedoria. O versículo 15 fala: por meu intermédio os reis governam. Pela sabedoria você governa a sua vida. Ninguém governa por você. Ninguém convence você a entrar numa dívida que você não precisa entrar. E as autoridades exercem a justiça. Aqui aquelas pessoas que ocupam cargos de liderança fazem o que é correto, o que é justo, quando elas seguem pela sabedoria. 16. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Então, como nós lemos lá nos versículos 6, 7 e 8, a sabedoria anda com o que é certo, a sabedoria anda com o que é verdadeiro, a sabedoria anda com o que é justo. Aqueles que andam pela sabedoria governam a sua vida. Então, versículo 15: vão exercer a justiça. 16: vão governar como os nobres e vão exercer a justiça na terra. Versículo 17: amo os que me amam e quem me procura me encontra. Essa versão da NVI, nesse versículo 17, não é muito boa, porque você vê que o 17, nessa versão, fala: amo os que me amam e quem me procura me encontra. Eu amo quem ama a sabedoria e quem procura a sabedoria encontra. Só que se você for na Almeida, revista e corrigida, a tradução desse versículo fica assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E essa é a versão mais fiel. O texto mesmo fala: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Se você for na NTLH, lá está escrito: eu amo os que me amam, e os que cedo me procuram me encontrarão. Mas a versão mais correta é: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. A ideia é que você deve buscar a sabedoria desde cedo na sua vida. De madrugada, fala que você deve acordar mais cedo e já começar a ler a palavra, orar e buscar a Deus para que você possa encontrá-lo. Quem busca a Deus antes de qualquer coisa para tomar a decisão na vida, não erra, porque recebe a sabedoria de Deus e encontra o caminho correto, o caminho verdadeiro da verdade e da justiça para tomar a decisão certa, com humildade, reconhecendo que precisa de Deus acima de tudo. E aqui fica uma pergunta: como que você tem seguido a sua vida? Você é carregado, é carregada pelos olhos? Você assiste uma propaganda e fala: eu preciso disso, fica cheio de vontades daquelas coisas. Você está endividado, está endividada, porque deu um passo além do que devia, porque viu uma propaganda, porque viu um vizinho comprando ou fazendo aquilo, ou viu um parente, um familiar e seguiu pela emoção. O capítulo 8 de Provérbios traz essas perguntas para nós. Versículo 18: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça. Preste atenção nessa palavra aqui, ó, duradouras. Do que adianta a pessoa assumir o financiamento de um carro? Eu conheço muitas pessoas que aparecem uma semana com um carro novinho e depois de 3 meses estão andando a pé. E aí você fala: cadê aquele carrão? A pessoa fala: pois é, o banco tomou. Paguei lá 10 mil de entrada, paguei 3 prestações, e aí depois eu achei que o banco ia deixar eu ficar um pouco mais, e em 3 meses já veio busca e apreensão. É uma riqueza provisória. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Versículo 19: meu fruto é melhor do que ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Veja, às vezes você quer agradar alguém, quer ostentar para parecer alguma coisa para alguém que nem está nem aí para você.
Não procure agradar as pessoas para que elas sejam seus amigos, suas amigas ou por uma questão de vaidade pessoal. Isso é uma bobagem. É melhor você seguir o seu caminho, dando passo de acordo com o que você pode, porque quando você seguir avante, você vai seguir com fundamento, com alicerce. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro. É melhor você ter paz de espírito, é melhor você saber que você está seguindo o seu caminho, a sua rota, de maneira correta, verdadeira, com justiça, não tendo débito nem dívida com ninguém, dormindo em paz, do que você ficar comprometido, comprometida com um monte de coisas só porque você quer agradar alguém, porque você viu uma propaganda ou porque você está seguindo por emoção. Então, meu fruto é melhor do que o ouro puro. E o que ofereço é superior à prata escolhida. Versículo 20: Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Mais uma vez, um versículo falando que a sabedoria anda com o que é reto. A sabedoria anda com a justiça, com fazer aquilo que é justo. Seja justo com você mesmo. Seja justa com você mesma. Faça justiça a você mesmo, a você mesma. Não fique se vitimizando, falando coisas negativas a seu respeito. A justiça é que você é a imagem e semelhança de Deus. A justiça é que você não tem que ter nenhuma dívida com ninguém e não tem que ficar assumindo compromissos que vão te sobrecarregar e te onerar. A vida moderna tem colocado muitas pessoas para baixo. As pessoas entram no Instagram, elas entram na rede social, elas ligam às mídias e tem propaganda, propaganda, propaganda sem parar. Porque as pessoas querem que você perca o juízo, que você perca o controle, e muitas pessoas estão ansiosas, deprimidas, tristes, porque estão recebendo influência do mundo e não estão tendo sabedoria para entender que podem seguir o caminho reto, o caminho da justiça, e se as pessoas que andam com você te desprezam porque você não tem aquele carro, aquela bolsa, aquele sapato, aquela posição, então você não tem que andar com elas. Procure pessoas que estão preocupadas em seguir a Deus. Procure pessoas que querem andar na verdade, na justiça e na retidão. Procure pessoas que são pessoas sensatas, que têm bom senso, porque isso vale mais do que prata, vale mais do que ouro, vale mais do que essa amizade que você pensa que é boa para você, mas que na verdade é ruim. Então aqui o versículo 20 e 21. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Veja, a riqueza que a sabedoria dá é a riqueza da paz, da felicidade, da harmonia, da tranquilidade. Versículo 22. Bem, vamos considerar aqui que o versículo 21 fechou o primeiro discurso. O primeiro discurso da sabedoria, do versículo 12 até o versículo 21. Agora começa o segundo discurso. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. 23. Eu fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Versículo 24. Eu nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. 25. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. 26. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. 28. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. 29. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. 30. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto.
Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. 31. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então, vamos considerar aqui que esse é o segundo discurso da sabedoria. O segundo discurso vai do 22 até o 31. Então, aqui do 22, que nós acabamos de ler, até o 31, a sabedoria está dizendo que tudo que foi criado na Terra, os limites das ondas do mar, quando foram criados os abismos, as nuvens, tudo, Deus criou com a sabedoria. O que isso aqui nos ensina? Se Deus criou o mundo todo usando a sabedoria, e nós, quando olhamos para o mundo, ficamos maravilhados com tudo que foi criado, ele está dizendo assim: se você usar a sabedoria como Deus usou para formar tudo, usando a sabedoria como arquiteto, você vai ter coisas boas na sua vida. Essa é a segunda parte. Então a primeira parte é do versículo 12, abriu as aspas ali, até o versículo 21. Nós vimos ali que a sabedoria, ela vai fazer você andar na retidão, na verdade, na justiça, e você vai ter bom senso e vai ter uma vida feliz. Do 22 até o 31 é o segundo discurso da sabedoria. O próprio Deus criou tudo usando a sabedoria. Tem algumas pessoas que falam que a sabedoria é Jesus, porque lá em João, nós lemos que Jesus, quando Deus criou o mundo, e ele dizia, haja luz e houve luz, eles dizem, Jesus é a palavra de Deus. E Paulo fala, porque foi por meio de Cristo que todas as coisas foram criadas. Então aqui nós podemos ter duas interpretações. A sabedoria falando conosco, do versículo 22, aqui abrem as aspas até o versículo 31, dizendo que Deus usou a sabedoria para criar tudo. E podemos lembrar, Jesus é a palavra de Deus. Ele criou todas as coisas, ele estava com Deus. Então, quando nós caminhamos com ele, nós recebemos a verdadeira sabedoria. Ele criou todas as coisas com Jesus, que é o dono da sabedoria. E faz sentido quando você lembra desse versículo que fala aqui, que o versículo 13, temer ao Senhor é a sabedoria. É você odiar o mal. É você não ser orgulhoso e arrogante e seguir o mau comportamento e a fala perversa de pensar Deus não existe para mim, mas de seguir com humildade o conselho de Deus. Agora vem o último discurso da sabedoria. Veja aqui, a partir do versículo 32, abre aspas de volta. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Então aqui no versículo 32 ele começa a dizer, me escute, vale a pena você seguir pelo meu caminho. 33, ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. 34, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Estar junto da porta significa que você está ali. Você é o primeiro da fila na porta da sabedoria, querendo receber o conselho da sabedoria, querendo receber a informação da sabedoria para tomar uma decisão na sua vida. Fique na porta da sabedoria, batendo na porta, querendo a resposta de Deus para tomar a sua decisão. 35, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. O favor do Senhor é um conceito que nós já meditamos em Provérbios capítulo 3. Quem está seguindo a série aqui sabe o que significa o favor do Senhor. O favor do Senhor é, lá no capítulo 3 de Provérbios está escrito assim, se você guardar os mandamentos no seu coração, se você colocar em prática a sabedoria, se você velar para usar a sabedoria e você colocar ela como anel no seu dedo, e você não se apoiar no seu próprio entendimento, mas reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, então você receberá o favor do Senhor.
E o favor do Senhor é vida longa com prosperidade e paz, riquezas e honra. Então isso está escrito em Provérbios capítulo 3. Então lendo aqui novamente o 35. Pois todo aquele que me encontra, todo aquele que encontra a sabedoria, encontra a vida. E veja que quando nós falamos que a sabedoria é Jesus, faz todo sentido quando você lembra de João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Jesus disse isso, Jesus disse: Eu sou a vida. Então aqui no 35, pois todo aquele que me encontra, aquele que encontra a sabedoria, considerando que a sabedoria é uma pessoa e que essa pessoa é Jesus, aquele que me encontra, aquele que encontra a sabedoria, que encontra Jesus, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. O favor do Senhor, de acordo com Provérbios 3, é vida longa de paz e prosperidade, número 1, riquezas, número 2, e honra, número 3. São essas três coisas que são o favor do Senhor. Considerando que a vida é Jesus, vamos acrescentar que recebe o favor do Senhor. O maior favor do Senhor é a salvação da nossa alma. A Bíblia fala no livro de João que Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, para que toda pessoa que crer em Jesus e recebê-lo como Salvador, receberá o perdão dos pecados, recebe a condição de filho, filha de Deus, recebe o Espírito Santo para segui-lo e recebe a vida eterna. Quando morrer aqui, entra nos céus. Então, podemos ir um pouco além, dizer que todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Todo aquele que encontra sabedoria, encontra uma vida feliz, recebe o favor do Senhor. Conforme Provérbios capítulo 3, recebe a vida longa com paz e prosperidade, as riquezas e a honra. E, considerando a sabedoria como Jesus, todo aquele que me encontra, encontra a vida, encontra a Jesus e recebe o favor do Senhor. Recebe a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus para seguir a Deus nessa terra e a vida eterna, com o nome escrito no céu. Versículo 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então esse último ciclo de discurso, que é o 32 até o 36, está dizendo: me escutem. Então você pode ler Provérbios 8 da seguinte forma: a sabedoria está em todos os lugares, nas ruas, nas praças, clamando e dizendo: vocês que são inexperientes, venham para mim. Vocês que são tolos, parem de serem tolos e sigam no meu caminho. Aí o versículo 6, 7 e 8 fala: sigam, versículo 6, no que é reto, sigam, no versículo 7, no caminho da justiça, sigam no caminho do que é justo, versículo 8. Aí depois você tem o versículo 9, vamos ler aqui o versículo 9, 10 e 11, dizendo assim: tenham discernimento. Quem tem discernimento entende tudo com facilidade, com clareza. Prefiram a minha instrução do que prata e ouro. É melhor vocês terem sabedoria, que pode ser o relacionamento com Deus também, pode ser a pessoa de Jesus, como nós acabamos de comentar aqui, do que ter ouro, do que ter prata. Porque quem tem prata e ouro pode perder, mas quem tem a sabedoria tem a capacidade de conquistar as riquezas. E quem tem prata e ouro só tem riquezas nessa terra, mas quem tem Jesus tem a vida eterna. Aí depois você tem o primeiro ciclo de discursos, do versículo 12 até o versículo 21, que está dizendo que quando você busca a sabedoria, você consegue ser uma pessoa que reina, que governa sobre a sua vida. Porque é da sabedoria que vem o conselho, a justiça e... Veja o versículo 18 aqui de volta. Comigo estão riquezas e honra
prosperidade e justiça duradouras. Aí tem o segundo ciclo e o versículo 17. Quem busca a sabedoria logo cedo, encontra. Quem ama a sabedoria, recebe sabedoria. Tem que amar a sabedoria. Aí o segundo ciclo de discursos, do 22 até o 31. Deus usou a sabedoria. Até Deus usou a sabedoria para criar tudo. Então, quem somos nós para sermos tolos e não usar a sabedoria para tomar as decisões da nossa vida? E aí o último ciclo, do 32 ao 36. Escutem a sabedoria. Se vocês escutarem, vocês vão ter o favor do Senhor. Vocês vão receber tudo de Deus e vão alcançar uma boa vida. Essa é a meditação de Provérbios 8. E considerando que Jesus é a sabedoria, ele é a pessoa que tem a sabedoria, ele é a própria sabedoria, você pode recebê-lo agora. Se você crer que ele é o Filho de Deus e você disser com a sua boca, confessá-lo, que você quer ele na sua vida, que você quer o perdão dos pecados, que você quer ter o Espírito Santo e que você quer que o seu nome esteja escrito no céu, você pode fazer essa oração comigo agora e você vai receber tudo isso agora na sua vida. Faça essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e Deus me recebe como filho, como filha. Me dá o teu Espírito Santo para ter a sabedoria para segui-lo até a eternidade. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Registra o meu nome no céu, no livro da vida, e marca com o teu sangue. Coloca o selo do teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez, você recebeu o perdão dos pecados, você é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo para te guiar aqui na terra com ele sempre, e você, quando morrer, estará para sempre com ele na eternidade. Agora, como o Espírito Santo fala comigo? Talvez você tenha essa dúvida. O Espírito Santo, ele fala com você como uma voz interna, no seu coração. Não é uma voz audível, é uma voz interna. Você sente no seu coração ele dizendo: faça isso, lembre disso. Lembre do quê? Das leituras que você faz da Bíblia. Você lê a Bíblia pedindo para o Espírito Santo te ajudar e te ensinar o que a Bíblia quer que você faça. Quando você estiver no dia a dia, nas situações, Deus vai fazer você lembrar dessas leituras e vai fazer com que você siga pelo caminho certo. Por exemplo, quando você lê Provérbios 6, do versículo 1 ao 5, fala sobre ser fiador, sobre empréstimo de dinheiro. Você vai lembrar, eu vou seguir Provérbios. Não vou fazer isso porque isso vai ser mal para mim. Quando você lê Provérbios 15, lá está escrito que a palavra branda desvia a fúria, mas a palavra ríspida suscita a ira, suscita a guerra. Então, nos momentos em que você estiver em uma discussão, o Espírito Santo coloca bem forte aquele versículo. Lembre-se disso. E aí você consegue agir com paciência, se você ouvir a voz do Espírito Santo e seguir na voz dele. Quando você vai tomar uma decisão errada, o Espírito Santo coloca um aperto no seu coração. Quando você começa a negociar com alguém, quando você começa a conversar com alguém que é do mal, o Espírito Santo coloca um aperto no seu coração. É como um alerta, é como um aviso. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo, ele é como se fosse o sexto sentido. Ele é como uma intuição. E é mais ou menos assim que funciona. O Espírito Santo, ele coloca aquele toque em você, dizendo: olha, aqui existe o caminho do perigo. O Espírito Santo, ele é suave e você precisa estar atento, sensível à voz dele. Como ficar mais sensível para ouvir o Espírito Santo? Orando. Quando você ora todos os dias e você coloca os seus propósitos na mão de Deus, você já orou. E você está orando sobre aquele emprego, está orando sobre aquela faculdade, está orando sobre casar ou não com aquela pessoa,
está orando se faz ou não negócio com aquela pessoa, está orando se é correto, justo fazer aquilo. E aí o Espírito Santo vai respondendo a você. Então, isso é o relacionamento com Deus, com o agir do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o Espírito Santo, leia Romanos capítulo 8, ali do versículo 26 para frente. Lá está escrito que o Espírito Santo ora por nós. Está escrito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras que você não entende no momento das nossas angústias, porque ele leva para Deus as nossas lágrimas, o nosso choro. E aí no versículo 28 fala assim, depois os versículos seguintes falam assim, porque o Espírito Santo sabe interpretar o que Deus precisa ouvir de nós. Então ele ora por nós. Então o Espírito Santo ele é o nosso consolador. Jesus, lá em João capítulo 14, fala que eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Lá em João, leia João capítulo 14 e João capítulo 16. Nesses dois capítulos está escrito mais ou menos assim: o Espírito Santo vai ensinar tudo o que vocês precisam saber. E ele vai trazer o consolo quando vocês precisarem de consolação. E ele vai guiá-los no caminho da luz e no caminho da verdade. Então, quando você recebeu Jesus agora, você recebeu esse presente de Deus, que é ter o Espírito Santo na sua vida. Eu só falei um pouco mais desses textos sobre o Espírito Santo para destacar a importância de aceitar a Jesus. Quando você recebe Jesus, você recebe um grande presente. O próprio Espírito de Deus morando em você, e esse Espírito de Deus é o que dá a sabedoria que nós lemos aqui em Provérbios 8. É quando você tem o Espírito Santo que você recebe sabedoria. Você lê a palavra e você entende o que é reto, o que é verdadeiro, o que é justo. E você tem discernimento, a capacidade de discernir, diferenciar o que é certo do que é errado, de maneira bem clara. Com a sabedoria você tem prudência, você tem domínio sobre a emoção, você não entra em uma dívida desnecessária, você não procura agradar alguém em destruição, ruína da sua própria vida, mas você consegue seguir pelo caminho da verdade e no caminho da justiça. E você consegue ouvir a sabedoria e seguir pelo caminho reto. Por último, procure uma igreja, se você não frequenta nenhuma, que pregue que toda a oração deve ser feita exclusivamente para Jesus. Jesus está vivo, ele morreu por nós e ele ressuscitou para ficar sentado à direita de Deus, ouvindo todas as orações e intercedendo por todos diante de Deus Pai. Um dia ele vai voltar. Quando ele vai voltar para julgar, ele vai voltar como juiz. Nesse dia, o seu nome está escrito no livro da vida. Então você vai entrar na eternidade. Leia Apocalipse capítulo 20. Lá em Apocalipse capítulo 20 fala sobre o juízo final. Lá está escrito sobre o livro da vida, que quando ele sentar para julgar os povos, os que estiverem com o nome no livro da vida vão entrar no céu direto. Os demais serão julgados pelo livro das obras. O livro das obras é o livro onde estão as obras do que cada um fez. Então, antes de uma pessoa ser condenada para ficar fora dos céus, haverá um julgamento, onde Jesus vai mostrar que a pessoa teve chance e ela ouviu a palavra e ela desprezou a palavra e não quis seguir por esse caminho. Talvez você pense assim, então eu posso seguir fazendo a coisa errada até eu ficar velho. Quando eu ficar velho, eu aceito a Jesus. Tem muitas pessoas, tem muitos jovens que dizem isso. Mas quem garante que você vai viver até chegar à velhice? No meio do caminho, você pode sofrer um acidente. No meio do caminho, pode acontecer alguma coisa e você partir antes do tempo. Então, esteja preparado, esteja preparada para alcançar o reino de Deus. Nós só temos uma vida. Se você recebe a Ele, você está com Ele, independente da hora em que você partir. Não existe garantia
de que você vai chegar até os 99, até os 100 anos para aceitar a Jesus depois. Escolha o caminho de Deus hoje, porque lá em Hebreus está escrito: se você ouvir a voz de Deus agora, hoje é o dia para que você o receba. Se você lembrou de alguém que está há muito tempo que você tem anunciado o evangelho e a pessoa não recebe a palavra, compartilhe esse vídeo para que a pessoa tome consciência de que a sabedoria, ela chama e ela chama agora. Muitas pessoas disseram, vou deixar para depois, mas elas não tiveram uma segunda chance. Então, busque pela sabedoria hoje. Deus abençoe a sua vida. Fique com a graça e com a paz e com as bênçãos de Deus. Amém e amém.